Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, canal de estudo bíblico da Palavra de Deus e da lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse vídeo nós vamos estudar a lição 7 da Escola Dominical, o Ministério de Profeta. Lição 7, o Ministério de Profeta. Fique conosco até o final para você aprender um pouco mais a respeito do Ministério de Profeta, que é um assunto muito importante que nós estamos estudando nesse segundo trimestre de 2021. Que nós possamos aprender cada vez mais com essas lições bíblicas da Escola Dominical, ok? Vamos para o vídeo? Vamos lá. A lição, ela tem como objetivo geral expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 29, e Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Objetivos específicos da lição: descrever a função do profeta no Antigo Testamento. Segundo, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento. Terceiro, esclarecer o verdadeiro do falso profeta. A lição é dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento, dividido em 3 subpontos. Primeiro subponto, conceito. Segundo subponto, ofício. Terceiro subponto, profetismo. O segundo ponto da lição traz o profeta no Novo Testamento, com seu primeiro subponto, a importância do termo profeta no Novo Testamento. O segundo, o ofício do profeta neotestamentário. E o terceiro, o objetivo do dom ministerial de profeta. O nosso terceiro ponto, discernindo o verdadeiro do falso. Primeiro subponto, simplicidade e arrogância. Segundo subponto, pelos frutos conhecereis. E o terceiro, ainda sobre o falso profeta. E a conclusão da nossa lição. Agradecendo a você que está aí inscrito no canal, você que está chegando pela primeira vez, tem aqui do lado um vermelhinho inscrever-se. Se inscreva, curta e deixe seu comentário para nos ajudar a fazer o canal crescer cada vez mais. A nossa leitura bíblica em classe, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao 29. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Porventura são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nosso texto áureo vai dizer: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. É 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E a nossa verdade prática ela vai dizer: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais, onde muitos se intitulam profetas e muitas vezes não são profetas. Não é? A nossa introdução ela vai dizer assim: nessa lição trataremos do dom ministerial de profeta. Estudaremos alguns aspectos deste dom considerando o contexto histórico e cultural do Antigo e do Novo Testamento. Na aula 5, quando discernimos sobre os dons de locução, fizemos comentários sobre o dom espiritual de profeta, 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. De início parece não haver diferença entre um e outro, mas há alguns aspectos a considerar. Uma pessoa pode ter o dom espiritual de profecia sem ter o dom ministerial de profeta. Né? Ele pode ser uma pessoa que tem o dom de profetizar, né? O dom espiritual de profecia, ele profetiza, mas ele não tem o dom espiritual de profeta. Né? Ele profetiza, mas ele não tem o dom ministerial de profeta. No Novo Testamento, o ministério de profeta foi instituído por Cristo, Efésios capítulo 4, versículos 7 e 11, para a igreja com o propósito de ser o porta-voz de Deus, não mais para a revelação do plano de Deus ao homem, mas para trazer mensagem divina ao seu povo, no sentido de encorajar o povo a se manter fiel à palavra e para nos fazer lembrar as promessas contidas nas Escrituras.
Na nova aliança, a profecia precisa ser entendida dentro de um contexto específico. Ela não pode ser considerada superior à revelação escrita ou superior à palavra, ou seja, à própria Escritura Sagrada. Nenhuma palavra profética pode ter o objetivo de substituir ou revogar a revelação escrita, pois esta é a suprema profecia. Hoje o dom de profeta envolve a iluminação da palavra divina e não da sua revelação, tá vendo? Ele envolve a iluminação da palavra divina e não a sua revelação. Ela tem que estar baseada na palavra de Deus. Nosso primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento. Primeiro subponto, conceito. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida de falar em nome de Deus. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, quer dizer, um embaixador, né? Uma pessoa que transmitia aquilo que Deus queria falar ao homem, né? Era isso que ele era, um embaixador que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação israelita e até mesmo aos povos ou nações estranhas. Jeremias 1,5. Ao longo de toda a história veterotestamentária, o Senhor levantou homens e mulheres, veja, não só homens, mas homens e mulheres para profetizar em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. 1 Samuel capítulo 3, versículos 19 e 20. Elias e Eliseu, 1 Reis capítulo 18, versículos 18 a 46. E 2 Reis capítulo 2, de 1 a 25. A profetisa Uda e muitos outros, como os profetas literários, Isaías, Jeremias, Daniel. Veja que ele levantou não só homem, ele levantou várias pessoas, tanto homem como mulher, para profetizar em nome de Cristo, para trazer a mensagem de Deus para o povo. Segundo subponto, ofício. Através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertência divina. Expressões como veio a mim a palavra do Senhor e assim diz o Senhor era a fórmula usuais para o profeta começar a mensagem divina. Toda vez que ele ia começar uma mensagem que ele recebeu de Deus, ele dizia, veio a mim a palavra do Senhor. Ou assim diz o Senhor. Era dessa forma que ele começava a falar aquilo que Deus falou para ele. Nós vamos ver isso em Jeremias capítulo 1, verso 4 e Isaías capítulo 45, verso 1. Símbolos e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Jeremias 31 e 28 e Daniel 7:1. O profeta também exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. Natã, 2 Samuel capítulo 12, verso 1, e 1 Reis capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. E até o próprio Samuel, né, que Samuel também era conselheiro do rei. Ele orientava tanto Saul, como depois passou a orientar também a Davi. Mas depois que ele faleceu, quem ficou no lugar foi o profeta Natã. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia confrontava diretamente a prepotência da nobreza, né? A partir do momento que o reino foi dividido, os reis não quiseram mais ouvir o profeta, né? Ele confrontava, né, os reis, e isso agora passaram a ser perseguido. A prepotência da nobreza, a dissimulação dos sacerdotes e a injustiça social, que era isso que acontecia, a dissimulação, né? A prepotência da nobreza, a dissimulação do sacerdote e a injustiça social que acontecia naquela época, né? Então, eles começaram agora a ser inimigo, né, da sociedade, inimigo dos reis, dos sacerdotes, né? Então, eles passaram a ser inimigo. A gente vai ver Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 9, Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31 e Isaías 58, do 1 ao 12. Terceiro subponto fala profetismo. De acordo com o dicionário teológico do CPAD, o profetismo foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8 a.C., tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, porque a nação hebreia estava ali uma completa idolatria tremenda, e esse movimento veio para restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, como falei que era muito grande, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Tudo isso foi o movimento do profetismo aconteceu naquela época, porque o povo estava numa grande idolatria, numa grande injustiça social, e eles estavam afastados completamente de Deus. E para reavivar a esperança do messiânico. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Porque quando o profeta vem confrontar
o pecado da nação, quando veio confrontar as injustiças sociais, quando veio confrontar a arrogância dos reis, ele foi surrado, preso e até morto, né? É o que acontecia naquela época com os profetas. Segundo ponto, o profeta no Novo Testamento. A importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Efésios capítulo 4, verso 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja antiga. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Não por acaso o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E também em Efésios 4, verso 11. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 20, e Efésios capítulo 3, versículo 5, e Efésios capítulo 4, verso 11. A Bíblia afirma que os cidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Veja, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Eles estavam ali juntos, né? Os profetas e os apóstolos. E o fundamento da igreja é fundamentado nisso, nos apóstolos e nos profetas. O ofício do profeta neotestamentário, seu ministério no Novo Testamento, não consistia em predizer o futuro, adivinhar o presente ou ficar fora de si. Não. De acordo com o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, o profeta neotestamentário era adotado por Deus para receber e medir diretamente a palavra do Altíssimo. Receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo, apesar de ele algumas vezes predizer o futuro conforme instruímos a Bíblia do estudo pentecostal. Seu ofício consistia em proclamar e interpretar a palavra de Deus por vocação divina, com vista a demonstrações, exortação, ânimo, consolação e edificação da igreja. Claro que muitas vezes o profeta vinha e revelava até coisas futuras, revelava o pecado de alguém, revelava a idolatria, tudo isso ele fazia. Esse era o ofício dele, né? E ele veio o quê? Mas ele veio também por quê? Para admoestar a igreja, para exortar o povo, dar ânimo, consolação e edificação. É isso que ele fazia. Atos capítulo 3, versículo 12 ao 26 e 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Era dever do profeta do Novo Testamento, assim como para o do Antigo Testamento, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus, né? Porque o povo naquela época estava envolvido muito nisso, envolvido no pecado, envolvido com muitas injustiças, né? E acima de tudo ele vinha para proclamar o juízo vindouro e combater o mundanismo que estava ali junto do povo. E também a frieza espiritual, né? Entre o povo de Deus. Para isso era o ofício do profeta naquela época, ele vinha para isso. Hoje também não é da mesma forma, ele vem para isso também, para demonstrar, para consolar, para exortar, para dar ânimo, para edificar a igreja na atualidade. Lucas capítulo 1, verso 14 a 17. Por causa da mensagem de justiça que o profeta apresenta em tempos de apostasia e confusão espiritual, inclusive na igreja, não há outro jeito. Ele fatalmente será rejeitado e perseguido por muitos, é verdade. Quando o profeta vem para combater o pecado, com certeza ele vai ser perseguido e rejeitado. Mas essa é a função do profeta, né? Combater a injustiça e o pecado, mas ele não vai ser muito bem aceito em certos lugares. Claro que ele não vai ser muito bem aceito. O objetivo do dom ministerial do profeta. A função do profeta do Novo Testamento é apresentada por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona os 5 ministérios em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã, pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Efésios capítulo 4, verso 16. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. O que é primordial para o profeta é que ele seja dirigido pelo Espírito Santo, não por ele mesmo. Terceiro ponto vai falar o discernindo o verdadeiro profeta do falso. Primeiro ponto, simplicidade e arrogância. 2 características do verdadeiro profeta são a simplicidade e o amor. Ainda que a palavra seja de juízo, o coração do profeta transborda de amor e a sua conduta simples demonstra a quem ele está servindo.
o Deus de amor, o Deus de amor. Lembremos de Jeremias, capítulo 38, versículo 14 ao 27, Osés, capítulo 8, verso 12, e do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus 23, 37. Já o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefício, profetiza objetivando a autoproclamação. Ele mente, ilude e engana. Lembremos-nos de Ananias, o profeta mentiroso que enfrentou Jeremias. Jeremias capítulo 8, capítulo 28, versículo 10 ao 12. Veja que tudo isso é que o falso profeta ele faz. Ele mente, ele ilude e engana. Buscando o quê? Glória para si. Esse é o falso profeta. E não tem amor por ninguém, só tem amor por ele mesmo. Segundo subponto, vai falar, pelos frutos conhecereis. Uma advertência séria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da preocupação com os falsos profetas. Como reconhecê-los? Jesus disse que os reconheceríamos pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Pois o resultado, o fruto do que o profeta diz e faz revela o seu caráter. Logo você conhecerá de onde procede a árvore, o profeta. Lembre-se de que não devemos diferenciar o verdadeiro profeta do falso pela performance ou pelo espetáculo. Não. Tem pessoas que vai chegar bonito na igreja, bem alinhado, com eloquência muito bonita, né? Fazendo o maior espetáculo. Mas e os frutos? Quais são os frutos que eles estão produzindo? Será fruto de justiça? Ou é fruto puxando a glória para ele mesmo? Porque tudo que o profeta tem que falar para glorificar a Deus, não glorificar a si mesmo. O profeta ele tem que falar para glorificar a Deus, e não a si. Esse é o que esse verdadeiro profeta faz. E falar com sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo. Vai dizer, ainda sobre o falso profeta, apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Na obra Assim Diz o Senhor, da CPAD, John Bevere diz que falsos profetas são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas e conferências, os que partem o coração dos justos e que, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito. Tá vendo? Mesmo falando em nome de Jesus, o que ele está falando não é desempenhado pelo Espírito. Não tenha medo, na autoridade do Espírito de Deus. Acautele-se dos falsos profetas. Seja prudente, o Espírito Santo, mediante o Evangelho, te fará discernir a procedência desses enganadores. Não se deixe conduzir por eles. Não temos que deixar nos conduzir pelos falsos profetas. Temos que ter o quê? Pedir o discernimento do Espírito. Quando nós estamos com o discernimento do Espírito, nós entendemos que se ele é ou não um verdadeiro ou um falso profeta. Para concluir, acabamos de estudar o exercício do ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. Vimos que tal ministério, juntamente com o dos apóstolos, era um dos pilares na liderança da igreja do primeiro século. Efésios capítulo 2, verso 20. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido preeminência, sabemos o quanto ele é importante para a vida espiritual da igreja de Cristo. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desenmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante os legítimos profetas. É isso que ele deve fazer. Desmascarar os falsos e primar pela igreja de Cristo. Amém? Deus abençoe a você que vai ver esse vídeo, que vai ver essa aula. Continue aí nos ajudando, curtindo e comentando. Este é o seu canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Canal José Carlos Maciel. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.